Olá pessoal, tudo bem? Que bom, porque nesta aula vamos tratar sobre o resumo, que é uma produção acadêmica bastante comum e necessária na vida do estudante. Para começar a falar sobre resumo, podemos fazer um pequeno exercício mental e lembrarmos onde e como um resumo aparece no nosso cotidiano. Vejamos, um jornal na televisão é uma forma de resumo, pois sintetiza os principais acontecimentos do dia. Além de relatar uma pequena seleção de fatos, ainda os divulga de forma bastante objetiva, sem muitos detalhes de causa, efeito ou análises de conjunturas. Outro exemplo poderia ser as sinopses de filmes ou livros literários. Geralmente são expostos em jornais ou revistas. As sinopses resumem a ideia central do drama, informando sobre o assunto, a época, os personagens e o enredo. E no livro? Sim, temos elementos de resumo no livro também, como, por exemplo, as notas introdutórias, que geralmente anunciam o assunto e sobre o que cada capítulo tratará, ou ainda algumas orelhas ou contracapa que trazem informações sucintas sobre a obra. Em todas estas produções escritas, podemos identificar quem escreveu e para quem escreveu. Podemos, então, perceber a intenção e o objetivo do autor do texto. O resumo acadêmico tem suas características mais marcadas devido ao seu objetivo. O resumo pode ser usado como forma de estudo pessoal, pois ajuda a assimilar melhor o conteúdo de determinado assunto, como a atividade avaliativa solicitada ou em qualquer disciplina, ou ainda como parte de um trabalho mais complexo. Por exemplo, o relatório que estudamos na aula passada pode apresentar um resumo a fim de informar o leitor sobre o que e como será tratado aquele tema no relatório. O fichamento também é uma forma menos complexa e sucinta de um resumo. O resumo mais solicitado na faculdade é o resumo de um livro ou artigo. Vejamos então qual o objetivo de um resumo. Um resumo deve filtrar, reter as principais ideias do autor do livro. Sendo assim, tudo o que o resumo apresentar deve estar coerente com as ideias divulgadas no livro que está sendo resumido. Você não pode e não deve colocar a sua opinião ou crítica. Para fazer um resumo, é preciso muita atenção, leitura e compreensão do texto, para que possa escrever de forma fiel o que o texto realmente diz. Ou seja, o resumo é uma síntese dos principais elementos que constituem o texto, o pensamento do autor. Assim, em um resumo acadêmico, é possível identificar o autor do resumo, que é o próprio aluno acadêmico, a quem o texto se destina. Geralmente, pensamos no professor avaliador ou ainda para os colegas ou profissionais da área. Local onde o texto circulará. Por exemplo, um resumo de um artigo acompanha a publicação e divulgação do próprio artigo. Ou, se a universidade tem um jornal ou mural de alunos para a publicação de textos e etc. E o objetivo do resumo, que neste caso é sempre divulgar a obra lida de forma fiel. Para Machado, Lousada e Tardelli, antes de ler, resumir ou produzir um texto, precisamos ter consciência de que a antecipação do conteúdo do texto pode facilitar a leitura, ou seja, o seu conhecimento prévio sobre o assunto ajuda a compreender melhor o texto. Todo texto é escrito tendo em vista um leitor potencial. Sempre que você for escrever um resumo ou outro texto,
pense nos possíveis leitores. A produção que realizamos na universidade não é para ficar restrita, mas sim divulgada. O texto é determinado pela época e local em que foi escrito. No mesmo livro, pode originar resumos diferentes, conforme as necessidades e discussões em voga no momento. Todo texto possui um autor que teve um objetivo para a escrita daquele texto, e o texto é produzido tendo em vista o veículo que irá circular. Ou seja, se é no relatório, se é para um jornal ou revista acadêmica no outro. Para as autoras, para iniciar um resumo, é preciso passar os olhos sobre o texto e identificar os seguintes elementos: o gênero do texto, ou seja, se é um texto teórico, descritivo, uma notícia, um texto literário, enfim, o meio de circulação, se é um livro apenas acadêmico ou se é um livro mais popular ou para leigos, ou se ele é infantil ou adulto, se ele é especializado na área, entre outras situações. O autor, quem é o autor do livro? Você já leu outros livros dele? O que ele pensa, o que defende, onde estudou, em que área ele atua? Pensando nisso, sempre é bom investigar na internet quem é o autor, pois conhecendo-o é mais fácil de identificar suas posições ideológicas e intenções. A data da publicação. É importante observar se é um livro recente, ainda pouco comentado ou se já é considerado um clássico. Se foi produzido para responder algumas necessidades da época, entre outros. Digamos que esses itens seriam uma leitura de mundo sobre o livro, como diria Paulo Freire. E para iniciar a escrita de um resumo, identifique primeiramente o tema, podendo haver também subtemas. Em seguida, as problemáticas de pesquisa do autor e, ainda por último, as hipóteses, ou seja, as soluções que o autor discute para a resolução dos problemas. Se houver necessidade, faça um esboço ou esquema a fim de visualizar os contrapontos, as argumentações para tal questão. Para Machado, Lousada e Tardelli, para se escrever um bom resumo, é preciso compreender o texto que será resumido. E o que auxilia nessa compreensão é exatamente o conhecimento sobre o autor, sua posição ideológica, seu posicionamento teórico e etc. Também é preciso detectar as ideias que o autor coloca como sendo as mais relevantes, buscando, sobretudo, quando se tratar de gêneros argumentativos, como artigos de jornal ou artigos científicos. Identificar os seguintes pontos. Segundo Machado, Lousada e Abreu Tardelli, para fazer um bom resumo, é preciso identificar no texto lido a questão que é discutida, a posição ou tese que o autor rejeita, a posição ou tese que o autor sustenta, os argumentos que sustentam ambas as posições e a conclusão final do autor. No resumo, é possível utilizar citações diretas e indiretas, o que é bastante comum em trabalhos acadêmicos. Se o resumo for de um texto mais longo, um livro dividido em vários capítulos, por exemplo, o ideal é seguir alguns passos para identificar as ideias principais e as secundárias. Ler com atenção e identificar o tema ou assunto. Ler cada parágrafo grifando as palavras-chave. Aproveite para marcar e procurar o significado das palavras que desconhece. Escreva um resumo, sintetizando cada parágrafo lido. Evite copiar as frases e escreva com suas palavras, mantendo o sentido geral da frase. Releia seu texto e a obra analisada para verificar se mantém a ideia central. E para finalizar, reescreva o resumo de forma clara e objetiva.
Nesta última etapa, é fundamental filtrar mais uma vez o que é realmente importante no texto, mantendo apenas as ideias centrais. Evite acrescentar as ideias secundárias ou exemplos dados pelo autor. Sintetize os conceitos. Assim que finalizar seu texto, sempre releia em voz alta ou peça para que um colega leia, para que possam discutir as ideias e a própria linguagem. É importante nessa etapa de nossos estudos que você, aluno, aproveite e faça uma tabela, uma lista dos chamados conectivos, que com certeza utilizará muito. Por exemplo, logo, já que, no entanto, assim, entretanto, uma vez, que, todavia, devido a, apesar de, contudo, por isso, porém, entre outros. Separe os conectivos conforme sua função. Se indica um contraste entre ideias ou argumentos contraditórios, se indicam uma conclusão ou ainda se introduzem um argumento, justificativa ou causas. Esse é um bom exercício analítico da nossa língua que ajuda na composição escrita do texto. Um resumo, por ter certa limitação espacial, precisa ter uma linguagem objetiva, coerente e clara. O resumo sempre deve ser um texto mais curto do que o original. Afinal, sua finalidade é servir de memória do texto lido. O tamanho de um resumo, porém, pode variar conforme o tamanho da obra ou a pedido do avaliador. Vamos destacar aqui de forma rápida, já que este assunto será tratado novamente nas aulas seguintes sobre o resumo de um artigo ou relatório. Nesses casos, o resumo deve expressar de forma sucinta os principais tópicos abordados na pesquisa, como por exemplo, apresentar o tema, colocar a problemática, os objetivos da pesquisa e a metodologia adotada. Você pode citar os principais autores estudados e alguns conceitos breves. Em geral, o resumo de um relatório ou de um artigo acadêmico tem cerca de 10 a 20 linhas e apresenta também as palavras-chave, ou seja, 4 ou 5 palavras-chave que expressem a temática do trabalho. Muito bem, pessoal. Gostaríamos de finalizar esta aula sobre resumo, sugerindo a vocês, alunos, que durante esta semana observem com maior atenção os textos que fazem parte do nosso dia a dia. Observem a linguagem utilizada nos programas televisivos, nas reportagens, nos anúncios e notícias, nos textos presentes nas revistas e outros. Em seguida, tentem observar a diferença entre estes e os textos acadêmicos. Dê ênfase à questão da linguagem, da seriedade e objetividade desses textos. Aproveitem para escolher um bom dicionário para estar sobre a mesa durante seus estudos e faça as listagens de verbos e conectivos utilizados nos textos acadêmicos. Se preparem para serem ótimos escritores e divulgadores das pesquisas realizadas, certo? Um grande abraço a todos e nos encontramos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!